O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a. Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Pessoal que está em pé aí no fundo, nós temos lugares certamente aqui dentro da igreja, em cima também, se quiserem subir, lá em cima tem ainda cadeiras, tá bom? Aqui no centro tem lugares para cá também, podem se sentar se quiserem, tá? Meus caros irmãos, normalmente eu dedico como centro da minha meditação a homilia no Evangelho, centro a minha homilia no Evangelho. Mas antes de entrar no Evangelho hoje, eu queria fazer 2 menções, uma para cada uma das leituras que nós ouvimos antes do Evangelho, porque elas colocam como uma espécie de pano de fundo que podem nos ajudar a entender melhor, ou uma chave de leitura para nós lermos o Evangelho de hoje sobre uma perspectiva em particular, né? O primeiro texto é tirado do livro do Êxodo, aquele texto, aquele trecho que conta do encontro de Moisés com Deus na Montanha Santa, no Horebe, quando Moisés tem essa visão da sarça ardente, ou seja, aquela sarça que se queimava sem se consumir, né? E há este diálogo entre Deus e Moisés, que eu não vou repetir, nós já o ouvimos, mas eu queria tomar sobretudo um elemento que, na verdade, pode nos ajudar a entender o texto todo. Quando Deus fala com Moisés, ele vai dizer, né, eu ouvi o clamor do meu povo, eu escutei os seus gemidos e eu desci para libertá-lo, né? Este modo de Deus se exprimir, né, mostra que naquela situação em que Deus via o seu povo, né, preso naquela escravidão no Egito, submetido a tantos sofrimentos já há muitos anos, né? Então Deus toma a iniciativa de vir libertar o seu povo. Então a gente pode dizer que no princípio de tudo há sempre uma iniciativa divina. Às vezes a gente não faz tanto essa pergunta, mas às vezes as crianças perguntam, ainda que não seja desta maneira, né? Por que Deus nos criou, né? Se nós pensássemos desta maneira, a gente talvez se surpreenderia com a resposta, né? Então Deus não tinha necessidade de nós, Deus não precisava nos criar. Isso ele fez então por uma iniciativa livre da sua parte, uma expressão do seu amor, desse amor livre de querer nos criar, né? E se a gente olha depois na história da humanidade, como ela é descrita na Sagrada Escritura, a gente vai ver que é sempre Deus que está tomando a iniciativa em direção ao homem, né? E aí Paulo, no texto que nós ouvimos hoje, ele não está explicando literalmente o texto da sarça ardente, mas ele está falando daquela experiência que o povo de Israel viveu com Moisés. Ele vai dizer, né? O povo foi batizado em Moisés e na nuvem, passando pelo Mar Vermelho, né? Ou seja, São Paulo está fazendo referência
a toda aquela experiência que o povo de Israel viveu, quando saiu guiado por Moisés do Egito, passou pelo Mar Vermelho e depois viveu aqueles anos todos no deserto até entrarem definitivamente na Terra Prometida. Então, em certa medida, Paulo está nos ajudando a entender aquela experiência do povo. E ele vai dizer, né, aqueles que passaram por Moisés, batizados em Moisés, batizados na nuvem, que passaram pelo Mar Vermelho, que beberam de uma rocha espiritual, ele faz menção aqui aquele fato de Moisés que fere o rochedo com seu cajado e de lá sai água, né? Então, ele vai dizer, aquelas pessoas pecaram. Ou seja, mesmo diante da iniciativa de Deus, de tê-los criado, de tê-los libertado, de ter tantas vezes feito com eles aliança, ou seja, apesar dessa iniciativa, dessa gratuidade, do amor de Deus, que se manifestou de tantos modos na história da humanidade e na história do seu povo, né? Apesar de tudo isso, aquelas pessoas pecaram, ou seja, elas viraram as costas para aquilo que Deus lhes havia feito. Então a gente pode pensar assim, de um lado, a esta liberdade de Deus, a iniciativa livre da parte de Deus, que cria o homem, que faz aliança, que vai ao encontro do homem tantas vezes quanto for necessário. Então, de um lado há isso. E de um outro também há a liberdade do homem, né? Que tem que responder a tudo isso que Deus faz, que tem que, podemos dizer assim, né, da sua parte agora escolher, diante de tudo isso que Deus fez, escolher como vai responder ao amor de Deus, à sua gratuidade, né? Eu queria que vocês guardassem esses dois elementos, porque depois eles vão ser importantes para que a gente entenda o Evangelho, né? Na semana passada eu disse a vocês que o povo de Israel, que Jesus com seus discípulos, depois da transfiguração, eles começam a sua subida para Jerusalém, né? Então o texto do Evangelho de Lucas que nós estamos ouvindo, na semana passada foi capítulo 9, né? No versículo 52 do capítulo 9, porque nós terminamos no 36, vai dizer, Jesus tomou a firme resolução de subir para Jerusalém. E a partir de então ele começa este caminho de subida, já expliquei para vocês porque é subida, né? E o que vai acontecendo é que ele vai entrando e saindo das cidades, né? Então ele está caminhando e precisa se alojar na cidade. Às vezes entra na cidade, às vezes é acolhido, às vezes não é acolhido, né? Mas ele vai subindo, fazendo o seu caminho, entrando e saindo da cidade dos homens, podemos dizer assim, até chegar à cidade santa, que é Jerusalém, e em última instância, até chegar, podemos dizer assim metaforicamente, à cidade de Deus, a Jerusalém celeste, né? Então é este caminho que Jesus está fazendo com seus discípulos. E na medida em que caminha e que entra e sai da cidade, ele vai encontrando com diversas pessoas. Às vezes ele fala para uma multidão, às vezes ele fala só para os seus apóstolos, às vezes conversa com pessoas individualmente, né? Então a dinâmica que a gente vai acompanhar no Evangelho até a paixão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus é esta, né? Entrar e sair das cidades e ensinando os seus apóstolos enquanto faz esse caminho. Este caminho, a gente pode dizer que é uma imagem do discipulado, né? Na verdade, o que nós estamos fazendo? Seguindo o que os apóstolos estavam fazendo, seguindo de Jesus como discípulos e aprendendo com as suas palavras e com os seus gestos, né? Não só com as suas palavras. E num determinado momento, que são os versículos anteriores a este que nós ouvimos hoje, né? Hoje nós ouvimos capítulo 13, versículo de 1 até 9, mas se a gente voltasse alguns versículos atrás, pegando a Bíblia, que é onde a gente tem possibilidade da continuidade, a gente ia ler que Jesus estava falando dos sinais. Ele vai dizer, né, vocês são capazes de interpretar os sinais da natureza. Sopra o vento, vocês dizem vai chover. Acontece isso, vocês dizem que está chegando isto, né? Então ele vai dizer, e não sois capazes de interpretar os sinais dos tempos em relação à sua pessoa e à sua chegada, né? Então, o texto que vem imediatamente antes de Jesus, ele está falando da necessidade de interpretar os sinais. E aí, enquanto fala com seus discípulos, chega alguém e dá a notícia que aqueles galileus tinham sido mortos por Herodes, que havia mandado matá-los, Pilatos, que havia mandado matá-los, e misturado o seu sangue com os próprios sacrifícios. E aí Jesus vai dizer, vocês acham que eles eram mais pecadores do que outros galileus? Né? Vocês estão bastante enganados, né? E aí ele usa essa expressão bastante forte. Se não vos converterdes.
Literalmente a palavra é: se não fizerdes penitência, né? Se vocês, porque a palavra penitência tem esse significado, morrereis do mesmo modo. Depois ele, de livre e espontânea vontade, cita o texto Pega a sua filha aqui que está chorando de medo. Ó. Então, ele toma a iniciativa de citar uma outra circunstância, que é a queda da Torre de Siloé. Então, ele pega esse elemento da morte, da violência de Pilatos, e de outro lado, a queda da Torre de Siloé. Então, o que Jesus está falando? De fatos que são cotidianos, né? Fatos que estavam acontecendo na vida daquele povo. Um fato de violência e um fato catastrófico, porém sem causa aparente, podemos dizer assim. Né? E ele repete a mesma expressão: se não vos converterdes, morrereis do mesmo modo. Né? Então a gente pode pensar, já que Jesus estava falando dos sinais, que neste caso também aqueles fatos são sinais que deveriam chamar as pessoas à conversão. Ou seja, aqueles acontecimentos, de um lado, acontecimentos provocados por um homem violento, inescrupuloso, e de um outro lado, fatos que são catastróficos, porém não causados por ninguém, uma fatalidade. Então, estes fatos deveriam servir a quê? Deveriam servir de sinais para que as pessoas pudessem se empenhar pela sua própria conversão. E aí Jesus conta logo em seguida uma parábola desta figueira estéril. Ou seja, Jesus diz, né, que um homem foi no seu campo, tinha uma figueira, queria colher frutos e não encontrou. A gente poderia até pensar que de repente aquela figueira estaria seca, sem nada, sem folhas. Né? E aí Jesus disse, né, contando a parábola, o dono do terreno vai dizer, corta. Mas alguém diz, não vamos cortar ainda não. Vamos cavar em volta, vamos colocar adubo e vamos ver se ela dá fruto. Vamos esperar um tempo. Né? Então, de um lado, Jesus, na sua parábola, coloca em evidência essa forte necessidade de conversão, né? De penitência, de resposta. Mas, de um outro lado, como que querendo assim dizer, mas deveríamos fazer isso não pelo medo da morte, não pelo medo de que uma catástrofe caísse sobre nós, mas, de outro lado, fazemos por quê? Porque tem um Deus que é paciente, né? Que cuida de nós, que cava em volta, que semeia, que colhe, que rega, que poda, ou seja, tem alguém que quer que aquela figueira dê frutos e por isso incansavelmente trabalha para que esses frutos apareçam. Né? Ou seja, aquela provocação para uma conversão baseada, podemos dizer assim, no anúncio da morte, né? De um lado, ela é contrabalanceada de um outro lado por essa visão, vamos dizer assim, da misericórdia de Deus, do cuidado de Deus, da paciência de Deus, como foi com o povo de Israel. Né? Várias vezes o povo de Israel ele é comparado a uma vinha, por exemplo. Né? Então, várias vezes essa imagem aparece. Então, de novo, aqui está o confronto, como eu disse, da ação divina que com paciência cava, rega, aduba, poda, e de um outro lado a necessidade da resposta humana. Né? Ou seja, volta na imagem do Evangelho, ainda que aqui seja invertida, né? Volta a mesma imagem que nós vimos na primeira leitura e na segunda leitura. Né? E eu penso que isto deveria nos ajudar muito a pensar, não só no caminho da Quaresma, mas no caminho da nossa própria vida. Se nós pensamos individualmente, assim, para não ficarmos só assim, vamos dizer, interpretando em sentido muito genérico ou abstrato o texto bíblico, né? Se a gente pensa na nossa própria vida, eu não sei quanto a vocês, né? Mas quando eu olho para a minha própria vida, se eu faço uma leitura da minha história, né? A gente vai notar que a nossa história é uma história de salvação. Né? Por que nós chegamos até aqui? Né? Nós chegamos até aqui porque Deus, na sua liberdade, cavou, regou, podou, insistiu, teve paciência, nos perdoou tantas vezes quantas foram necessárias até esse momento. Ou seja, de um lado há esta liberdade divina que exercita o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia constantemente na nossa vida. Ou seja, na base de tudo tem esta experiência de um amor gratuito da parte de Deus
que nos é oferecido constantemente. Ontem teve celebração lá na Catedral de Acolhida do nosso novo Bispo Auxiliar, Dom José Roberto. Eu aproveitei que ia encontrar os padres, meus irmãos, me preparei, me confessei, né? Ali num cantinho, procuramos um lugar, um padre atendeu minha confissão. Depois, assim, um barulho, foi difícil até depois, assim, escutar o que ele disse, mas me confessei. Depois fiquei pensando, imagina, né? Deus de novo está cavando na minha vida, está de novo regando esta árvore que tantas vezes não produz bons frutos, que sou eu, né? Ele está de novo insistindo, apesar dos meus pecados, dos meus limites, das minhas fraquezas. Ele de novo está se mostrando paciente, porque não desiste de mim, porque vai adiante, né? Me incentiva, me encoraja, me dá ânimo novo, né? Ou seja, a nossa vida é marcada por essa experiência constante. Mas de um outro lado, se tem a liberdade de Deus, também tem a nossa. E a grande pergunta é o que nós estamos fazendo da nossa liberdade. Como nós estamos respondendo ao Senhor na nossa vida, né? O ponto-chave é esse, porque da parte de Deus nunca falta nada. Pelo contrário, da parte de Deus superabunda a oferta de graça, de ajuda e etc. né? Mas da nossa parte é que normalmente a falha acontece. E nesse sentido a gente tem que lembrar que se Deus nos deu liberdade, e Ele nos deu, Ele leva bastante a sério a nossa liberdade. A gente pode dizer que na verdade Jesus é como um cavalheiro, né? Um homem de muita honra, de muita discrição, de muito respeito, né? Por isso no texto do Apocalipse ele vai dizer: eis que estou à porta e bato, se abrires, entrarei. Se abrires. Então, a liberdade de Deus encontra na nossa liberdade, podemos dizer assim, um limite daquilo que Ele pode fazer em nós. O seu amor é ilimitado, a sua misericórdia é ilimitada, mas nós podemos colocar limites, porque Deus não invade a nossa vida, não nos obriga a fazer nada, né? E por isso, a gente nota aqui que a experiência de conversão ou de penitência, em primeiro lugar, precisa ser livre. Ela precisa partir de nós. O que eu vou dizer agora poderia ser mal usado, mas eu vou dizer porque eu acho que é muito importante. A gente não pode obrigar ninguém a fazer nada pela sua fé. Ninguém. Porque Deus não faz isto conosco. Nós não podemos obrigar uma pessoa a se converter. Nós não podemos obrigar uma pessoa a crer. Nós não podemos obrigar as pessoas a fazer atos que são próprios da sua fé. Claro, quando um pai e uma mãe estão educando um filho, eles tentam, né, insistir, diz que vai ter que ir, vai participar da missa, vai rezar. Sob certo aspecto, isso é importante, porque a gente também faz isso com relação à comida, tomar banho, outras coisas. A gente está insistindo para que os filhos reconheçam a bondade de um dos fatos. Mas vai chegar um momento em que todos nós vamos ter que tomar a nossa decisão pessoal. E aqui é aquele espaço de liberdade que Deus já nos deu antes e que ninguém pode vilipendiar. Ninguém pode tirar uns dos outros. Por isso, em primeiro lugar, a resposta de fé é uma resposta livre, ou resposta de conversão é uma resposta livre. Isso significa que se eu, por mim mesmo, não tomar essa decisão, ninguém poderá tomá-la por mim. Sou eu diante de Deus que vou ter que tomá-la. Porque depois sou eu diante de Deus quem respondo por essa resposta. Daqui que vem a palavra responsabilidade, vem de respondere, uma das raízes etimológicas, né? Eu respondo diante daquilo que fiz, porque posso fazer livremente. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, na nossa liberdade diante de Deus, isso nos compromete seriamente. Ou seja, a liberdade que eu tenho para escolher faz pesar sobre mim depois a responsabilidade daquilo que eu escolho. Jesus nos ama, cava, insiste, tem paciência, fala, exorta, nos ama, nos perdoa 1, 10, 1000, 100, infinitas vezes. Mas isto vai ter um limite de tempo, a nossa vida vai acabar. Significa que em algum momento da nossa vida essa responsabilidade de uma maneira muito dura vai pesar sobre nós. Como já pesa pelas nossas escolhas. A gente tem o velho ditado: que se planta, que se colhe. Isso é a mais pura verdade, entendeu? Então é uma responsabilidade séria que nós devemos assumir na nossa resposta diante de Deus. E depois, esta responsabilidade assumida, ela deve produzir frutos. Ou seja, não é que cava, põe esterco e etc. Não. Os frutos precisam aparecer.
Ou seja, a conversão não é uma coisa assim etérea, assim, que é como se ficasse no ar, ou um simples discurso que a gente faz. Os latinos diriam flatus vocis, ou seja, como se fosse simplesmente uma espécie assim de som vocal, né? Não é só isto, né? Não é uma coisa também assim do tipo genérica, eu sou cristão e etc. Não é isto não, né? Nós precisamos produzir frutos de verdadeira conversão. Ou seja, aquilo que nós concebemos interiormente, a fé, o desejo de penitência, de conversão, de responder a Deus, precisa traduzir-se concretamente em passos de conversão. Quando eu digo frutos de conversão, certamente nós não estamos pensando de que de um dia para a noite, miraculosamente, está tudo resolvido na nossa vida. Não, mas esses frutos de conversão significa que interiormente, exteriormente, de algum modo, fica evidente na minha vida que eu estou respondendo ao Senhor com todos os meus limites, fraquezas, dificuldades, e que estou me empenhando por isso. E esses frutos, meus irmãos, não são frutos só para a nossa vida, né? Esses frutos são para o mundo que está à nossa volta também, né? Uma vez que nós vivemos na relação com as pessoas e também na relação com o mundo, esses frutos também devem se manifestar no modo como nós vivemos as nossas relações. Ou seja, se manifestam exteriormente. São frutos também que têm um impacto para além de nós mesmos, porque é assim a nossa vida. Tudo que nós fazemos, de alguma maneira, vai impactar o mundo que está à nossa volta. Por isso, também em torno a nós é preciso ficar evidente, ou o modo como nós vivemos deveria impactar as pessoas que estão à nossa volta. Por isso eu queria falar de duas coisas que me parecem importantes, talvez para a gente pensar como modo prático de recomeçar, né? Então a primeira coisa é que a imagem da figueira também pode nos remeter a uma árvore que foi arrancada, né? Ou que está seca, que não consegue mais tirar a água do solo e por isso morre, né? Todas as vezes que nós escolhemos, como o povo de Israel, e São Paulo disse isso, né? Nós escolhemos trair o projeto divino, ou seja, quando nós nos desviamos, o que acontece é isso, né? Somos erradicados, né? Somos arrancados daquele solo, daquela terra fértil que é a nossa relação com Deus, a nossa comunhão. E não tem outro jeito. Nós nunca vamos produzir frutos verdadeiros se nós não estivermos unidos a Cristo. Ele vai dizer depois lá no Evangelho de João, no capítulo 15, né? Sem vós, se vocês não estiverem unidos a mim como ramo na videira, né, não vai produzir fruto. Ou de outro modo ele diz, sem mim nada podeis fazer, né? Ou seja, não há possibilidade. E aqui eu devo dizer, eu quase não falo, não é porque faço exclusão, né, mas é porque acho que a pregação pode ser dita de uma outra maneira. Nós não podemos esquecer que o pecado faz justamente isto em nós. E particularmente aquilo que nós conhecemos na doutrina da igreja como o pecado mortal, né? Todas as vezes que livre e conscientemente nós escolhemos fazer uma coisa contra a vontade de Deus, isto é importante e por isso é grave, nós estamos escolhendo romper com Deus. Nós nos erradicamos. Ou seja, nós somos como uma árvore que está sem as suas raízes ligadas ao chão, ao solo. E a gente precisa voltar. E o jeito de fazer isso é pedir perdão na confissão. Então, eu queria exortar mais uma vez a vocês, como já fiz outras vezes, né? Não deveríamos fazer isso só no tempo da quaresma, mas agora, mais do que nunca, é o tempo de nós prepararmos e fazermos uma boa confissão, né? Pedimos perdão, enfrentarmos a nossa consciência, descobrir tantas vezes que nós nos afastamos e não respondemos a Deus. É interessante porque esse sacramento se chama da penitência, ou seja, é o sacramento da conversão, de volta para Deus, né? E depois uma segunda atitude que eu gostaria de provocar também, a gente começar a perceber a nossa volta, né? Se a nossa vida em sentido positivo está ajudando as pessoas no seu caminho de fé, serem melhores, crescerem e amadurecerem. Se as escolhas que nós fazemos a cada dia também estão ajudando as pessoas que estão à nossa volta a darem passos de conversão, né? Certamente, a falta de conversão das pessoas não é culpa nossa. Lembra que todo mundo tem a sua liberdade. Mas nós podemos ajudar ou atrapalhar. As escolhas que nós fazemos podem ajudar ou atrapalhar. A pergunta é, estamos ajudando ou atrapalhando as pessoas que estão à nossa volta com o modo que nós vivemos e escolhemos?
E aqui poderíamos pensar num segundo elemento bastante concreto. Sim, para não ser muito genérico, pensem nas relações estabelecidas, por exemplo, família, trabalho, amigos. Talvez escolher um desses pontos. Não sei, talvez esse meu casamento não vai bem. O que eu estou fazendo e não está resolvendo? Minha relação com os meus filhos não vai bem. O que eu estou fazendo ou não estou fazendo que está atrapalhando, que não está ajudando, né? A relação com os meus pais, a relação com os meus amigos. O que eu estou... Pensa em alguma coisa dessa e depois toma uma decisão. O que eu vou fazer aqui para que isso se transforme? Ou seja, que frutos de verdadeira penitência também aqui eu poderia tomar para ajudar na transformação da minha vida, em primeiro lugar, mas depois também na vida dos outros. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.